Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 40 do canal Retornando às Escrituras, né? Então, é o vídeo número 40 do estudo do livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 19, a primeira parte. Nós vamos dividir esse capítulo em várias partes, porque são muitos assuntos, então nós vamos ter várias partes então, nesse estudo. Amém, irmão? Então, se preparem aí, né, para podermos estudarmos junto a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, o capítulo 19 do livro de Apocalipse, nós podemos dividir ele em três partes, né? Do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos falar sobre a proclamação da vitória de Cristo sobre a grande Babilônia. Dos versículos 6 a 10, nós vamos falar sobre a proclamação da chegada do reino de Cristo e das bodas do Cordeiro. E uma terceira parte, e última parte, né, dos versículos 11 até o 21, nós vamos estar falando sobre a segunda vinda de Cristo. E nós vamos perceber que dois acontecimentos, né, serão necessários para que se instaure o reino de Cristo, ou o reino milenar, né, que é a destruição da grande Babilônia e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, são dois acontecimentos, né, necessários para que se instaure, né, o reino de Cristo. Então vamos estar lendo aqui então 19, né, capítulo 19, versículo 1. Tá bem, irmãos? Diz assim, capítulo 19, 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então o versículo está falando que depois destas coisas, depois que coisas, né? Depois do derramamento da sétima taça e da destruição da grande Babilônia, né? Então depois disso, o que vai acontecer? Uma multidão incontável louva a Deus, né, pelo momento tão importante, né? Nesse momento aqui, a igreja já está arrebatada, né? E os anjos de Deus, eles estão cantando, né, num grande louvor ao Senhor. Eles estão dizendo aqui, aleluia, né? Essa palavra aleluia, ela só aparece na Bíblia em Salmos e no Apocalipse, né? Então, esse aleluia aqui, o quê? Pela destruição da Babilônia, a mãe das prostitutas. Então, no julgamento da Babilônia, irmãos, Deus se mostrou justo e respondeu à petição das almas que estavam debaixo do altar, né? Lá do quinto selo, que esperavam a vingança contra os seus perseguidores. 19:3 diz assim: E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, quando fala aqui pelos séculos dos séculos, né, está dizendo que a grande Babilônia será tirada no lago de fogo e enxofre, né? Esse aleluia aqui é por causa da destruição dela, da grande Babilônia, né? Da cidade do povo e da cidade do povo que faz parte dela, né? Ou seja, a destruição completa, né, da grande Babilônia. E a Bíblia, então, irmãos, ela nos fala, né, da terra, né, do local em que serão colocados os inimigos de Deus, né? Então, a Bíblia, ela nos mostra esse local. Quando a gente vai lá para Isaías 34, versículo 9, ela diz assim: Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça de geração em geração. Será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, está falando aqui de Edom, né? Então, o Edom, né, que vai ser o local onde vai estar o lago de fogo e enxofre, né? Esse local ele fica entre Israel e a Jordânia, né? E mais para frente nós falaremos com mais detalhe a respeito de Edom, né? E aqui o versículo está falando também da fumaça, né? O 19:3 está falando da fumaça que sobe dela pelos séculos dos séculos, né? E nós temos exemplos de fumaça, né, como castigo divino na palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Gênesis 19:28, diz assim:
E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. Então, está falando da fumaça que subia, né, lá de Sodoma e Gomorra, né? Josué 8, versículo 20. Nisso, olhando os homens de Ai para trás, viram a fumaça da cidade, que subia do céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. Continuando, 19:4. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Então aqui está falando desses 4 seres viventes. Nós sabemos que são serafins, né, que estão ali junto à presença de Deus. Os anciãos são os 24 anciãos, né, que são tronos, que são uma espécie de anjos, mas que também tipificam a igreja, né? Então todas essas informações aqui estão ditas com mais detalhes lá no capítulo 4, né? Os irmãos podem voltar lá depois para dar uma olhadinha, né? E o 19:5 diz: E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai o nosso Deus, vós, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Então, embora esteja saindo do trono uma voz, essa voz não é de Deus, né? Por que essa voz não é de Deus? Porque está dizendo: Louvai o nosso Deus, né? Ele está chamando os servos a louvar o nosso Deus. Então, não é a voz de Deus. E aqui no Apocalipse não tem como identificar de quem é a voz, né? Há algumas possibilidades, né? Porque quem que está junto ao trono de Deus, né? Então, pode ser a voz de um dos 4 seres viventes ou pode ser a voz de um dos anciãos, né? Mas o Apocalipse ele não é explícito, né? Nessa questão. 19, versículo 6. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então essa voz aqui não é de Cristo, né? Mas é uma voz que tipifica Cristo. Por quê? Porque é uma voz como a voz de muitas águas, né? É uma voz de fortes trovões, né? E aqui nesse momento, por que os céus estão dando glória, né? Porque o Senhor reina, né? Porque Cristo está assumindo neste momento o reino milenar, né? E por que não é a voz de Cristo aqui? Porque o nosso Deus, está falando aqui, já reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então essa voz aqui é de uma pessoa que tipifica Cristo, né? De um ser que tipifica Cristo. Então nesse momento aqui está apontando que para o reino de Cristo. Aí vem um 19:7 que diz, ó, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Não percebe, irmão, que as bodas do Cordeiro, elas chegam no momento do reinado de Cristo, né? Então, existem algumas pessoas que acham que as bodas do Cordeiro, elas serão durante os 7 anos da grande tribulação, né? Mas o Apocalipse não tá nos dizendo isso, né? O versículo 6 está dizendo assim, ó, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? Aí no 7 ele diz, ó, alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, né? Ou seja, as bodas do Cordeiro, elas chegam no momento do reinado de Cristo, né? Ou seja, as bodas do Cordeiro, elas só ocorrerão após a grande tribulação, após a queda da Babilônia, após a destruição dos inimigos, né? Então, quando nós estivermos aqui nas bodas do Cordeiro, Gog e Magog já foram derrotados, né? Gog, os irmãos lembram que é o anticristo, e Magog é o povo do anticristo, né? Que é a besta, né? Já foram derrotados. A grande Babilônia caiu, né? E Deus está mandando aqui que todos se alegrem, né? Alegremos-nos, né? Exultemos, né? Deus está mandando todos se alegrar. E aqui está tipificando o que? A festa dos tabernáculos, né? Quando que vai ocorrer a festa dos tabernáculos? Né? No reino milenar, né? Então nós teremos aqui 1000 anos, né? De festa, né? De festa dos tabernáculos, né? 19:8. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então o versículo está dizendo aqui, foi-lhe permitido. O lhe significa o quê?
foi permitido a quem? A esposa, né? Porque no versículo 7 está dizendo que a noiva já se aprontou, né? No versículo 7, ó, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, né? Então, no versículo 7 está dizendo que a noiva já se aprontou, e no versículo 8 está dizendo que foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, né? Ou seja, aqui a igreja já aparece adornada com os atos de justiça dos santos, né? Que faz referência às coisas que foram aceitas lá no tribunal de Cristo, que será uma das partes que nós estudaremos aqui do Apocalipse 19, né? Então está dizendo aqui que ela se ataviou, né? Se vestiu de linho fino, mas essa roupa não é dela, né? Ou seja, irmãos, embora nós nos santifiquemos, né? A santificação é obra de Deus, a santificação não é obra nossa, né? Nós nos santificamos, mas a santificação é obra de Deus, né? Nós praticamos os atos de justiça, mas os atos de justiça vêm de Cristo, imputado a nós, né? Nós temos a beleza, né? Mas a beleza que nós temos não é nossa, a beleza que nós temos é a beleza de Cristo em nós, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a meretriz, né, que nós estudamos lá atrás, a grande Babilônia, a gente vê que é a grande cidade mundana, né? Ela estava vestida de um linho finíssimo, mas a posição dela, né, durou pouco, né? Diz que ela se posicionava como rainha, né? Mas o tempo dela foi curto, ela durou pouco tempo, né? Então, o linho fino, irmãos, são as obras justas dos santos, né? O linho fino, ele será a roupa adequada, né, para um servo de Deus na presença do rei, né? Então, quando nós estivermos lá na presença de Cristo, como que serão nossas vestes? As vestes de linho fino. E é interessante que quando a gente vai lá para Gênesis 41, versículo 14, diz assim: Então enviou o faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou-se os seus vestidos e veio a faraó. Ou seja, para José ir até a presença de faraó, o que teve que acontecer? Teve que barbear-se, né, mudar os seus vestidos para poder ir à presença de faraó, né? Então, por que tem que haver essa mudança? Porque o linho finíssimo, né, são os atos de justiça dos santos, né? O significado do linho é a pureza dos servos obedientes a Deus, né? Os atos de justiça são dádivas de Deus, ou seja, são as nossas obras, né? Uma vez que ninguém sozinho poderia fazer o bem ou receber a salvação, né? A não ser por intermédio de Cristo, né? Essa justiça, então, ela é comparada a uma veste nupcial, né, que nos qualifica, né, a participar das bodas do Cordeiro, né? Então, essas vestes significam o quê? Os atos de justiça dos santos. E nós vamos ver, então, que a Bíblia, né, ela nos apresenta três tipos de vestes, né? A veste de folha de figueira, a veste de justiça de salvação e a veste de linho fino. Então, a primeira veste de folha de figueira. Aí nós temos que voltar lá para o início, lá para Gênesis, né? Lá em Gênesis nos é informado que Adão e Eva fizeram vestes para si, né? Ou seja, naquele momento o homem estava nu, né? O nu aponta para a condição do homem caído, né? E para resolver essa condição do homem caído, o que Adão faz? Adão toma folhas de figueira e faz vestes para si. O que significa esse ato que Adão fez? Significa que o homem querendo resolver de si mesmo, né, uma salvação. O homem querendo salvar-se a si mesmo, né, por a tentativa do homem resolver o problema do pecado por si mesmo, né? Por quê? Porque a nudez é símbolo do homem caído, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu nu, né? Naquele momento ali eles rasgaram suas vestes, né? Lançaram sorte sobre elas. Naquele momento mostra que Jesus estava ali nu, recebendo o quê? Sobre si o homem caído, sobre si o pecado do homem caído, né? Aí vem a segunda veste, que é a veste de justiça de salvação. Então Deus não estava contente com essa veste de folha de figueira, então Deus fez então vestes para o homem. Deus não aceita essa veste do homem, né? Deus faz veste para o homem de pele de animal, né? Então, para isso, Deus tem que fazer o quê? Deus tem que imolar um animal, né? E a palavra de Deus diz o quê? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Ou seja, então Deus faz uma veste que não murcha, porque a veste que Adão fez era uma veste que murchava, mas a veste que Deus faz é uma veste que não murcha, né? Então essa veste que Deus fez para Adão era para mostrar para Adão ter uma ideia de que um dia Deus se faria como ele. Deus se faria um segundo Adão e morreria no lugar dele. Então veja que é uma forma que Deus já estava mostrando Cristo, né? Mostrando um Cristo que viria, né? Ou seja, Deus estava mostrando Cristo para Adão, né? E Deus então oferece ao homem uma veste de justiça e de salvação, né? Então, irmãos, quando nós fomos chamados, né, nós recebemos essa veste, né? E quando nós recebemos essa veste, Deus olha para nós e vê o que? O Cordeiro. Por isso, quando Deus olha para a gente, Deus olha para essa veste de justiça e de salvação. Ou seja, Deus vê o Cordeiro. E a roupa que Deus fez para Adão não era bonita, não era roupa bonita. O crucificado, ele não tinha nada de bonito, né? Quando a gente vai lá para Isaías 53, né? Lá em Isaías 53 diz, né? Quem deu crédito à nossa pregação, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque vinha subindo como renovo sobre ele, como raiz de uma terra seca, diz que não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era o mais desprezado e mais indigno entre os homens, homens de que os outros homens escondiam o rosto, né? Ou seja, naquele momento que Cristo estava crucificado na cruz, ele não tinha nenhuma beleza, né? Essa roupa que nós de vestes de justiça e salvação também não tinha nenhuma beleza, né? Mas ela nos traz o quê? Nos traz a salvação, né? E a terceira veste, que é uma veste de linho fino, né? Então, irmãos, para entrar nas bodas, né, requer uma outra veste, né? Uma veste de linho, né? Que é um produto vegetal, já não é mais de pele de animal, né? Ou seja, não precisa de derramamento de sangue. Quando a gente lá em Apocalipse 19, 8, né, nós vimos que o linho finíssimo são as justiças dos santos, ou seja, é uma veste tecida pelo próprio chamado, ponto a ponto. Então, cada obra praticada, irmãos, é um ponto nessa veste, né? Então, na medida que você é chamado, na medida que você está nessa caminhada com Cristo, você tem um compromisso de tecer as suas vestes, suas próprias vestes nupciais, ponto a ponto, né? Então, é nesse momento em vida que você vai o quê? Tecendo as suas vestes nupciais, né? Aí vamos entender, vamos agora ler uma parábola, né, de Jesus que nos ajuda a compreender essa questão das vestes. Está lá em Mateus 22, de 1 a 14, que é a parábola das bodas do filho do rei, né? Vou ler aqui para os irmãos. Então Jesus, tomando, né, a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, que rei é esse, né? O rei é o próprio Deus, né? E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Está falando o quê? Dos judeus que não quiseram que Cristo reinasse sobre eles, né? De acordo com a livre escolha deles, de acordo com o livre-arbítrio deles, né? Porque nós sabemos aqueles judeus que quiseram que Cristo reinasse sobre eles, né? Eles estão junto conosco, né? Judeus e gentios, né? As duas casas de Israel, né? Mas esses judeus aqui, eles não quiseram que Cristo reinasse sobre eles, né? Versículo 4, continuando. Depois enviou os outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Esse jantar preparado está lá em Lucas 22, 18, que diz: porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Aí continuando no 5, né? 22, 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Né? Está falando o quê? Dos judeus aqui ainda, né? E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, apontando aqui para a destruição de Jerusalém no ano 70, né, depois de Cristo.
Mateus 22:8 diz: Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Né? Então, Jesus, então, ele convida todos os salvos, né? Inclusive os gentios, né? Ou seja, mas o fato dele convidar, né, não quer dizer que todos serão escolhidos, né? Então, nem todos serão escolhidos, alguns serão reprovados. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. Ou seja, esse homem não tinha as vestes de justiça dos santos, né? Então percebe que entraram na festa aqui os que estavam vestidos e os que não estavam vestidos, né? Aí o versículo 12 diz: E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Aí o versículo 14 diz: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, muitos são chamados para serem reis e sacerdotes, mas nem todos serão escolhidos. Por quê? Porque muitos se apostatarão da fé, né? Muitos abandonarão a fé. Por causa disso, eles serão que amarrados de pés e mãos, né? E lançados o quê? No lago, nas trevas exteriores, que é o lago de fogo e enxofre. Né? Voltando agora para o Apocalipse 19:9, que diz: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a noiva, né? A noiva, irmão, e os convidados, eles são a mesma pessoa, né? Então, quando fala aqui chamado à ceia das bodas do Cordeiro, né? Esta ceia aqui, ela ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo, né? Envolverá todo o corpo de redimido de todas as eras, né? Os salvos do Antigo Testamento, da igreja, da tribulação, né? E dentre esses povos aqui, aparecerá um outro povo, que são as nações que restam, né? Então, as nações que restam, que é um assunto que nós vamos estar falando mais para frente, né? Então, as nações que restam também, elas terão um banquete. Então, quando nós vamos lá para Isaías 25:6, diz assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Então, no reino milenar, irmão, toda a criação, né, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? E o véu, ele será tirado de todas as nações, né? Ou seja, das nações que restam, né? Essas nações que restam agora, elas podem se submeter a Cristo. Elas terão a oportunidade de se submeter a Cristo, né? E elas vão conviver o quê? Junto com os filhos de Deus glorificados, né? As nações que restam e os filhos de Deus glorificados, eles poderão ver, né? Eles poderão estar vivenciando esse momento. Neste banquete, então, os salvos, né, virão, né? Os salvos virão e sentar-se-ão com os patriarcas, né? Lá em Mateus 8:11 diz isso, né? Mateus 8:11 diz, ó, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E nós vamos ver que naquela ocasião, então, Jesus, ele novamente participará da ceia, né? Lucas 22:15-18. Diz assim: E disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, diz: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Continuando, Apocalipse 19:10. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos,
que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, irmãos, a glória daquilo que João vê é tão grande, né, que ele cai de joelhos, né, aos pés do anjo, que mostra está mostrando os acontecimentos para ele, né? O anjo, porém, ele deixa claro, né, ó, que ele também é uma criatura, né? E que todo louvor, toda honra deve ser dada a Deus. Né? Esse ato de João, então, irmãos, em se prostrar diante do anjo, ilustra o perigo de qualquer um de nós, né, de cair na idolatria, né? De dar honra indevida a uma criatura, a uma pessoa, e não ao Criador, né? Então, o João, então, ele falhou nesse momento aqui, mas ele foi repreendido, né? E aqui a passagem diz aqui, ó, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Ou seja, está falando aqui do Espírito Santo, né, com a atuação profética através de nós, né? Ou seja, nós, né, pessoas que somos usadas como profetas, né? E aqui é importante a gente fazer a diferença entre profeta e dom de profecia, né? São duas coisas diferentes, né? O dom de profecia é aquela pessoa que traz uma mensagem específica de Deus, e o profeta é aquela pessoa que prega, que proclama a palavra de Deus, né? Ou seja, são duas coisas diferentes, né? Uma pessoa que tem um dom de profecia, não necessariamente ela tem que ser um profeta, né? Uma pessoa que é profeta, não necessariamente ela tem que ter o dom de profecia. Agora, pode ocorrer de um profeta ter o dom de profecia e pode ocorrer também de uma pessoa que tem um dom de profecia, né, ser profeta também, né? E aqui, aqui a passagem de Deus diz, né, olha, não faças tal, sou conservo teu, né? O anjo está dizendo, eu sou conservo teu, ou seja, eu sou servo seu e ao mesmo tempo nós dois somos servos de Cristo, né? Isso que o anjo está querendo dizer, né? Sou conservo teu, ou seja, eu sou servo teu, João, mas nós dois, né, somos servos de Cristo. Então, isso que o anjo está querendo dizer. 19:11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Então, João aqui viu o céu aberto. Por que o João viu o céu aberto? Porque lá no sexto selo, né, lembra do sexto selo, né? O céu ele foi enrolado como um pergaminho, né? Então, por isso que João viu o céu aberto, né? Ou seja, está vindo o ancião de dias, né? Nesse momento aqui, irmão, já ocorreu o arrebatamento, né? O arrebatamento já ocorreu, né? Os céus eles se abrem, né? E vem o quê? E vê-se um cavalo branco, né? Na realidade, irmão, não tem cavalo no céu, né? Esse cavalo que é usado aqui é para nos ajudar na compreensão, né? É a forma como João viu, né? Mas quando a gente vê pela palavra de Deus, a gente vê que Cristo ele vem montado sobre um querubim. Lá no Salmo 18, versículos 9 e 10, diz assim, ó, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento, né? Mas aqui, quando a gente analisa essa passagem aqui do 19:11, né, a gente percebe aqui que não há dúvida, né, sobre o cavaleiro, né, que logo vai ser identificado o quê? Como fiel e verdadeiro, né? Lá no versículo 13 ele vai ser chamado de verbo de Deus, né? Então, nesse momento aqui do versículo 11, irmão, do 19:11, inicia-se o Armagedon, né? O Armagedon começa aqui, né, que é um conflito que vai ocorrer no final da grande tribulação, quando o anticristo e seus exércitos estiverem ali reunidos para dizimar todo o povo de Israel, né? Então nós sabemos que Israel sempre foi alvo do maligno em todos os tempos, né? E por que tanto interesse do diabo, né, em Israel? Porque Israel é a nação que Deus elegeu para o surgimento do Messias, né? 19:12. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Quando a gente vai lá para Daniel 10, versículo 6, né, Daniel tem a mesma visão, né, só que de uma forma diferente, né? Diz assim, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido.
e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, a passagem lá do Apocalipse está falando de diademas, né? Havia muitos diademas, que você está dizendo, ou seja, havia muitas vitórias, né? Diademas com coroas, né? Fala que tinha um nome escrito que ninguém sabia, ou seja, é um nome que ninguém conhecia, por quê? Porque fala de uma experiência, né? O nome fala de uma experiência, né? Ou seja, por isso que ninguém sabe, né? E nós sabemos que Deus é um Deus insondável, né? E nós sabemos também que os nomes judeus, eles estão ligados a acontecimentos, né? Por que Sara sorriu, né? Isaac recebeu o seu nome, que significa riso, né? Josué, ele se chamava Oséias, né? E Moisés mudou o nome dele para Josué. O nome Oséias, no hebraico, é Yoshua, que significa salvação. Josué, no hebraico, é Yahushua, que significa Deus é a salvação, ou Deus vai trazer a salvação. Né? Quando a gente vai lá para o livro de Oséias, né? Que é um outro Oséias, né? Deus vai mostrar como os gentios seriam salvos através de três filhos de Oséias. E quando a gente vai para o livro de Isaías, né? Isaías, que significa Jesus é a salvação, né? Deus vai mostrar o que vai acontecer com Israel através de dois filhos de Isaías, né? Então, para quem está seguindo os nossos estudos também do livro de Isaías, né? Nós vamos passar pela figura dos dois filhos de Isaías, né? Nós vamos entender bem esses significados. 19, versículo 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Então, o Verbo de Deus é o nome daquele que estava lá no princípio com Deus, né? Diz lá João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, né? O sangue aqui, irmãos, é o sangue dos inimigos derrotados, né? É o sangue dos inimigos pisados, né? Lá no lagar da ira de Deus. Então, essas vestes manchadas de sangue não é o sangue vertido na cruz. Aqui, Cristo está vindo literalmente, né? O sangue aqui é literal, né? Por quê? Porque ele pisou no lagar. Na Apocalipse 14, nós vimos isso, né? Aqui, a sétima taça ela já caiu, né? A Babilônia já foi destruída. E agora, irmãos, vamos falar um pouquinho, né? Nós dissemos lá atrás que nós vamos falar um pouquinho sobre Edom, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre Edom, né? Então vamos lá para Isaías 63, né? Nós vamos ler do versículos 1 a 4. Então Isaías 63, 1 diz: Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então estou falando aqui que alguém está vindo da terra de Edom, né? Então quem que é Edom? Então, para nós sabermos quem que é Edom, nós temos que ir lá para o livro de Obadias, né? Vamos agora para Obadias, depois a gente volta para Isaías, né? Vamos agora para Obadias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor. Foi enviado aos gentios um emissário dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Então aqui está falando de Edom, né? Está falando de um reino de Edom, né? De um chifre, ou seja, de um reino. O versículo 2 diz: Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Então, te fiz pequeno e muito desprezado está se referindo que é o chifre pequeno, né? O te fiz pequeno, ou seja, tá fazendo alusão que é o chifre pequeno. E quando a gente vai lá para Gênesis, 25, 29, a palavra diz assim: Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Aí em Gênesis 25, 34 diz: E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então nós vemos aqui que Esaú desprezou o direito de primogenitura, né? E primogenitura na Bíblia envolve que bênçãos espirituais, né? Aí voltando para Obadias, né, nós já lemos os versículos, capítulo 1, versículo 1 e 2, agora versículo 3. Né?
A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? E se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então está falando aqui da soberba de Edom, né? Ele queria ir até o que? As estrelas do céu, né? Nos apontando aqui também para Satanás, né? Satanás, da mesma forma, queria ir para as estrelas do céu. Então, irmãos, tentando aqui falar um pouquinho sobre até aqui que nós falamos, né? Então, Esaú, então, ele trocou, né, a sua primogenitura por lentilha, né? E nós sabemos na Bíblia que Esaú, ele tomou das mulheres dos cananeus, né? E isso foi uma desonra para Deus, o fato de Deus, de Esaú ter feito isso, né? Edom, então, é o nome que foi dado para Esaú, né? O primogênito de Isaac, que vendeu seu direito por um primogenitor a seu irmão Jacó por um prato de sopa, cuja cor era vermelha, né? De seu nome. Por isso o nome é Edom, né? Nós vamos ver que na Bíblia Ismael vai para o deserto, né? Esaú também vai para o deserto. O povo de Ismael se junta com o povo de Esaú e Deus chama esse povo de Edom, né? Então é interessante, irmãos, que a cor do cavalo do anticristo é vermelho, né? Lá em Apocalipse 12 vai falar de um dragão vermelho, né? Deus faz questão de colocar a cor do dragão, né? Vermelho, né? Então você vê que está tudo apontando aqui para o guisado, né? Para o cozinhado vermelho, né? A palavra de Deus que diz que Esaú era peludo, lá em Daniel, capítulo 7, mostra para nós o bode peludo, né? Fala que o bode peludo é o rei da Grécia, né? Alexandre o Grande, e aponta para um chifre pequeno que é antigo Epífanes, que é grego. Né? Então você vê que todas as coisas estão relacionadas, né? Voltando agora para Isaías 63, né? Versículo 2. Nós lemos o 1, agora vamos ler o 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas, como as daquele que pisa no lagar? Está falando do pisar do lagar, né? Da ira de Deus, né? Aí, versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. E aqui, nesse ponto aqui, irmãos, é interessante a gente ver o papel de Cristo na batalha da Armagedon, né? Qual vai ser o papel de Cristo? Porque, embora os exércitos do céu os acompanhem, né? Esses exércitos nós faremos parte, né? Somente será Cristo quem vai derrotar todos os exércitos, né? Todos os exércitos do anticristo, né? Então, nós vemos aqui, né, ó, Isaías 63, 3, né? Que diz, ó, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, é o pisar do lagar, né? Que foi registrado na Apocalipse 14. Ou seja, a colheita da ceifa e a vindima das uvas. Aí, continuando, Isaías 63, 4 diz: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado, né? Então, o que faz salpicar as vestes no tempo da ira é o sangue dos inimigos, né? Porque ele está vindo de Edom, né? E aqui fala que o ano dos meus remidos é chegado. Ou seja, está apontando aqui para o dia da expiação. Porque a festa da expiação aponta aqui para a vinda de Cristo, né? 63:5 diz: e olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então está falando aqui do tempo da ira, né? Do momento do pisar, né? Lá do lagar da ira de Deus. Né? 19:14. Agora voltando para o Apocalipse, né? 19:14. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, quando Cristo voltar, né, ele virá com um exército, né, que somos nós, o exército de vencedores, montado num cavalo branco e com vestiduras de linho fino, branco e puro, que é a vestidura que foi dada para a igreja.
Então, o significado dessa veste nós já vimos, né, que são os atos de justiça dos santos. Aqui, nesse momento aqui, a igreja já trocou suas vestes, ou seja, ela está com o corpo glorificado. Essas vestes, elas estão mostrando o caráter da igreja, né, que foi eleita e tem um corpo glorificado em Deus, né, vivendo em justiça diante de Deus. Né? E vamos ver agora, irmãos, a visão de Sofonias, né? Vamos agora lá para o profeta Sofonias, né? Ver a visão de Sofonias a respeito do dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aí pula para o 3. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens e sobre a face da terra, diz o Senhor. De sobre a face da terra, diz o Senhor. Pula para o 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Aí pulando para o 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Então presta atenção nesse versículo que Sofonias, né, chama atenção para o dia do Senhor. Né? Vou repetir o versículo 14. Ó. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas, né? Apontando para a festa das trombetas, né? E de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Né? Versículo 15. Agora voltando para o Apocalipse, né? 19 e 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele mesmo as regerá com um vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então saiu da sua boca, né, uma espada afiada para com ela ferir as nações. Esse versículo aqui, irmãos, tem que estar atento pelo seguinte, né? Então falou o seguinte, ó, saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então são as nações que ficarão vivas, né? São as nações que restam. Por quê? Porque o versículo continua dizendo, ele as regerá com vara de ferro. Então, reger as nações são o quê? São aquelas nações que vão estar no reino milenar. São aquelas nações que vão restar. Então, nós temos que separar as nações que vão restar com as nações que estarão pisadas, que serão pisadas, né, no lagar da ira de Deus. Então, lá no capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos Cristo pisando o lagar das uvas, né? Então, pessoalmente, ou seja, o próprio Jesus, ele pisará o lagar. Ou seja, são aquelas pessoas que vão morrer na batalha do Armagedon, né? Lá no Vale do Armagedon, no Vale de Jezreel, no Vale da Decisão, né? Aí, Apocalipse 19, 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando a gente vai ler esse mesmo versículo na edição contemporânea de João Ferreira de Almeida, diz assim, no manto, sobre a sua coxa, tem um nome escrito. Então percebe, irmão, que aqui não é tatuagem, né? Muitas pessoas usam essa palavra para dizer que a Bíblia ela aprova a tatuagem, mas aqui não é tatuagem, né? Que quando a gente vê na edição contemporânea de João Ferreira de Almeida, a gente percebe que no manto, sobre a sua coxa, tem um nome escrito, né? O nome estava escrito sobre o manto, não sobre a coxa, né? Porque lá no Monte Calvário escreveram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? Foi o título que Pilatos ordenou que fosse colocado na cruz, né? Onde Jesus foi morto. Agora, na condição de Jesus glorificado, né? No seu manto tem escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Ou seja, então a tatuagem ela é proibida pela Bíblia, né? Quando nós vamos lá para Levítico 19, 28, diz assim,
Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Né? Por que Deus deixou essa lei? Porque os egípcios, né, eles faziam isso, né, cortes, tatuagem no corpo deles, para lamentar os seus amigos que morriam, né? Ou seja, eles profanavam seus corpos com cortes, né? Então, aquelas tatuagens, aqueles cortes, era para expressar a extremidade da dor que eles estavam sentindo por causa da morte de um amigo, né? E essas tatuagens, elas eram usadas também para pacificar os espíritos infernais, né? 19, Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, por que está convidando as aves do céu, né? Aí nós vamos ver a resposta, está no próximo versículo, né? Mas antes, irmão, vamos ver aqui que esta ceia aqui, né, ela não aparece só aqui em Apocalipse, né? Porque às vezes as pessoas acham que essa ceia aqui que está falando aqui só aparece em Apocalipse, mas ela aparece também lá nos profetas, né? Lá em Ezequiel 39, a partir do 17, diz assim, ó, tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que eu ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então, uma passagem lá do Antigo Testamento, né, falando sobre a ceia, né, essa ceia final aqui, né? Por que que está sendo convidado as aves do céu, né? Aí nós vamos ver a resposta aqui no 18, no 19 e 18, de Apocalipse, que diz assim: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Então a gente percebe aqui, irmãos, que todos os homens, né, não importando se importante ou não, né, entre eles, né, que essas pessoas não se uniram ao anticristo, né, para lutar contra o povo de Deus, né, e eles serão mortos, né, e a carne deles será jogada para alimento dos animais, né. Ou seja, são as pessoas que vão receber a marca da besta, né? Apocalipse 19, 19, diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então aqui está falando da besta, né? E vi a besta. Nós sabemos que são povos das nações, né? Reis da terra são os chefes das nações, juntamente com seus exércitos, né? Agora a gente percebe aqui que o anticristo aqui não aparece, por quê? Ele não aparece aqui porque ele está na liderança de tudo. Mas quando a gente vai lá para o Apocalipse 16, de 13 a 14, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, e sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então percebe aqui que os três aqui estão envolvidos, né? Nesse momento que eles vão ao encontro dos reis da terra, né? Para congregar para a batalha naquele grande dia, né? No 19, 19 ele não aparece, por quê? Porque ele está na liderança de tudo, né? 19 e 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Então, aqui nesse versículo, irmãos, é revelado quem é a besta, né? Quem é a besta que se levanta da terra, né? É o anticristo, né? Que é o falso profeta, que se levanta para seduzir aqueles que recebem a marca da besta, né? Então, irmãos, a besta e o falso profeta, né, serão os primeiros a inaugurarem o lago de fogo e enxofre. Então, eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Esse evento, então, aqui não é o evento do trono branco, né? Esse evento aqui ele vai acontecer depois da vinda de Cristo, né? Então, não vai acontecer, não é evento depois do trono branco. Então, a besta e o falso profeta, eles foram presos, né? Isso significa que vai haver um tribunal, vai haver um julgamento, né? Então, a besta e o falso profeta, eles não serão condenados no juízo do trono branco, né? Eles serão condenados no tribunal de Cristo, né? Então, por isso, nós vamos estudar uma parte só para falar do tribunal de Cristo, né? E aqui nesse momento aqui, irmãos, a igreja, ela vai ver, né? Ela vai contemplar a besta e o falso profeta serem jogados, né? Jogados e lançados vivos, né? No lago de fogo e enxofre, né? Então, tudo isso vai acontecer o quê? Depois da volta de Cristo, né? Então, vamos ver aqui agora um versículo lá do Antigo Testamento, irmãos, que tipifica o que o Senhor vai fazer com o diabo, né? Então, vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. E o Senhor disse-lhe: Recomenda teu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu diante do propiciatório, que recobre a arca, para que não morra, porque apareça na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário, tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Revestir-se-á da túnica sagrada e do linho, e levará sobre o corpo um calção de linho, cingir-se-á de um cinto de linho, e porá na cabeça um turbante de linho. Estas são as vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará expiação por si mesmo pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da reunião. Deitará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e oferecê-lo-á em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte sobre Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para que se faça expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Então, nós vemos aqui, né, que Arão, né, ele vai sacrificar um touro, né, como oferta pelo seu próprio pecado, né, para o pecado da sua própria família, né, fazendo propiciação por si e pela família, né. Então, nós vemos aqui, então, que no dia da expiação, então, tinha 2 bodes, né. Fala que um seria o bode para o Senhor, está representando aqui o próprio Cristo, né, e o outro para Azazel, que representa o diabo, né. Então, este último, né, esse bode para Azazel, ele morria, ele, ele morria solitário no deserto, né. Ele não tinha derramamento de sangue, né. Azazel, irmão, ele está lá no livro de Enoque, né. Azazel, lá no livro de Enoque, ele é o próprio diabo, né. Então, no livro de Enoque, Azazel é um anjo que liderou 200 anjos naquela rebelião de Gênesis 6, né. Mas esse é um assunto que não vamos entrar aqui, né. O bode para o Senhor, ele era usado para iniciar o dia da expiação. E o bode para Azazel, né, ele levava a culpa de todos e ele morria solitário no deserto, né. Então, quando o sumo sacerdote ele saía do templo, ele ia cuidar do segundo bode, que é o bode para Azazel. Então, irmãos, quando o Senhor ele vier dos céus, né, ele vai o quê? Vingar os seus santos, né? Ele vai aprisionar o falso profeta. Esse falso profeta aprisionado representa que é o segundo bode, que é o bode para Azazel.
Então, irmãos, é interessante a gente, nesse ponto aqui, né, a gente analisar aqui a sequência dos acontecimentos, né? Porque é um assunto complexo e pode ser que alguns irmãos estejam aí perdidos, né? Então, Jesus, ele primeiro, ele aniquila, né, os seres humanos marcados com a marca da besta, lá no Armagedon, né? Então, os que sobreviverem à batalha, né, porque nem todos que irão para a batalha irão morrer, né? Os que sobreviverem na batalha, né, aqueles que têm a marca da besta, né, eles serão aprisionados e depois serão julgados e lançados vivos junto o quê? Junto com o falso profeta, né? Agora, os restantes das pessoas, né, as pessoas vivas que têm a marca, mas que eles não fizeram parte da batalha, né? Então essas pessoas vão estar espalhadas pela face de toda a terra, né? Então eles também serão aprisionados e também depois serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Então quando a gente vai lá para Isaías 2, versículo 19, diz assim: os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Então as pessoas elas vão se esconder. Por quê? Porque elas sabem que elas vão receber juízo, né? Por isso que elas vão se esconder, né? Então a gente tem que entender, irmãos, que Cristo ele tem um corpo e uma cabeça, né? A cabeça é o próprio Cristo e o corpo somos nós, né? A besta também, né, tem um corpo e uma cabeça, né? A cabeça é o anticristo e a besta é o corpo, né? Então no tribunal de Cristo serão julgados o quê? Os que sobraram, né? Que foi que sobraram? Sobraram o corpo da besta, né? O corpo é a cabeça da besta, né? Que é o falso profeta, né? Então esses daí sobraram, são os que ficaram vivos, né? Que foram aprisionados, né? E tem aqueles outros que morreram na batalha. Então, irmãos, em Apocalipse, né? Ele só fala que os dois foram lançados no lago de fogo, né? Então, por isso que nós temos que ver Daniel, né? Então, percebe, irmão, que o livro de Apocalipse ele traz assim as informações, só que as informações são muito resumidas, né? Para gente, gente, a gente aprofundar, nós temos que ir lá para o Antigo Testamento. Então, é por isso que às vezes eu leio muitas passagens do Antigo Testamento, porque a gente precisa aprofundar no assunto, né? Se a gente ficar só no Apocalipse, a gente não aprofunda o assunto, mas a gente tem que também ir para os profetas para poder aprofundar o assunto. Então, lá em Daniel, vai dizer então que a besta, o falso profeta, eles foram aprisionados, né? Daniel 7:25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então está falando aqui do tempo de autoridade da besta, que será por 42 meses, né? Em que os santos lhe serão entregues nas mãos, né? Terminado esse tempo, ele perde a autoridade, né? Ou seja, o anticristo ele perde a autoridade, né? Ele vai fazer de tudo para convencer que o reino dele é eterno, mas ele não vai conseguir. Então, fim dos 42 meses, então ele perde a autoridade. Aí no Daniel 7:26 diz, ó, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Eles quem? Né? Os santos, né? Então os santos tirarão o seu domínio, né? E fala aqui que mais o juízo será estabelecido. Ou seja, vai haver um juízo, vai haver um tribunal, né? Onde eles serão julgados, né? Então vai tirar o domínio, né? Os santos vão tirar o domínio. O domínio de quem? Da besta, né? Do anticristo. E Daniel 7:27 diz, ó, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então é uma promessa aqui para as igrejas, né? Que o Senhor está dando aqui, né? Ou seja, depois então do julgamento e da condenação da besta e do falso profeta, né? O reino ele será dado que é o povo dos santos, né? Todos os domínios, aqui está falando, ó, todos os domínios o servirão. Isso quer dizer que alguém vai ser regido, né? Se todos os domínios o servirão, ou seja, todos os domínios vão servir ao povo do Altíssimo, é porque alguém vai ser regido, né? Ou seja, haverá nações que restam, né?
E aí, irmãos, finalmente, né, no versículo 21, né, Apocalipse 19, 21 diz: E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Das suas carnes. Então, esta é a parte que vai morrer na guerra, né? Então, percebe que na batalha do Armagedon haverão pessoas que serão presas, né? Mas haverá pessoas também que serão mortas, né? Então, está falando que os demais foram mortos. Essa é a parte que vai morrer na guerra. Então, essas pessoas que vão morrer na guerra, elas só ressuscitarão lá no juízo do trono branco para serem julgadas, né? Ou seja, elas serão julgadas de acordo com o que está escrito no livro das obras, né? Então, essas pessoas aqui que foram mortas, elas não foram atiradas no lago de fogo e enxofre, né? São pessoas que morreram durante a batalha. Então, lá no livro das obras, né, vai ser revelado que o nome delas não está escrito no livro da vida e elas serão então lançadas no lago de fogo e enxofre. Amém, irmãos? Então, aqui a gente termina a primeira parte do Apocalipse 19, né? Então, eu sei que é um assunto assim complexo, né? Nós vamos, por isso, a gente vai fazer em várias partes. Espero que os irmãos tenham entendido. Se os irmãos não entenderam, peço aí que vocês deixem aí nos comentários as suas dúvidas para que a gente possa ajudar os irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Deixe aí o seu like se você realmente gostou desse vídeo, né? E agradeço a todos, né, que assistiram o vídeo até o final, né? No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então não perca aí os próximos vídeos, né? E fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus.